Fala aí pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski, um dos fundadores do Síndico Lab, e desde o início vocês já sabem, né? A ideia do Síndico Lab é se transformar no maior coletivo de síndicos profissionais e síndicos orgânicos do país. A nossa ideia é difundir conhecimento, compartilhar experiências, unir a categoria e, acima de tudo, a gente quer ser uma usina de ideias. Mas uma coisa que a gente vai começar a fazer de forma mais recorrente são esses pequenos vídeos técnicos jurídicos aqui comigo. A ideia é que a gente, toda semana, ou toda quinzena, ou sempre que necessário, que a gente possa aqui debater e esclarecer assuntos jurídicos de relevância para os síndicos e para todo o mercado condominial. E hoje nós vamos falar um pouquinho, e sempre importante, né, gente? Sempre eu vou falar aqui de uma forma simplória, sem juridiquês, com uma linguagem que todo mundo possa entender e possa compreender a mensagem que a gente quer passar. A ideia aqui não é ensinar nada para ninguém, mas sim debater um pouquinho as questões afeitas ao nosso mercado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas novas leis, bem recentes aqui do estado de São Paulo, e que falam sobre a obrigatoriedade dos síndicos, dos administradores, dos gestores condominiais, mas sobretudo dos síndicos, a obrigatoriedade de que denunciem qualquer caso de violência doméstica ou de maus tratos a animais. E eu vou falar das duas leis juntas, porque elas são muito parecidas. Antes de mais nada, dizer que essas leis são muito boas, né? Quanto mais proteção a gente tiver contra a violência doméstica, quanto mais ferramentas a gente tiver para coibir esse tipo de prática, melhor. Isso vale também para proteger os animais. Então, as duas leis são muito boas. E, basicamente, elas dizem o seguinte, que a partir de então passa a ser um dever, uma obrigação, uma função, uma responsabilidade do síndico denunciar formalmente, oficialmente, quando tiver ciência de qualquer caso de violência doméstica ou de maus tratos a animais. Mas o que eu quero dizer, antes de qualquer coisa, é que esse dever já é de qualquer cidadão, né? A gente tem como cidadão, a gente já tem esse dever de perceber um crime em flagrante, ou percebeu a iminência da ocorrência de um crime, é o nosso papel de cidadão denunciar, chamar a polícia. Mas a lei quis deixar claro que esse papel formal é do síndico. Então o síndico tem duas vezes a responsabilidade, como cidadão e como síndico. E pode responder, inclusive, pela omissão, caso ele não faça a formalização dessa denúncia. Na prática, o que significa dizer? Que quando a gente tem notícia, ou quando a gente percebe que tem algum caso de violência doméstica no apartamento, ou de maus tratos animais, todo condômino, todo morador, todo funcionário, todo cidadão tem o dever de passar a mão no telefone, de forma anônima, e fazer uma denúncia. Sobretudo se for um crime em flagrante. Então não é porque tem um síndico no prédio que você vai deixar de lado o seu papel de cidadão. Você vai fazer. Você tem o dever, você tem a obrigação de telefonar para a polícia, de fazer o seu papel. Mas a formalização, que as leis novas trouxeram essa obrigatoriedade, a formalização tem que ser feita pelo síndico, pelo administrador. Então, dentre as nossas quase 200 obrigações legais, essa é mais uma. Agora, além de tudo, a gente precisa documentar, precisa formalizar quando acontece um caso grave, né? Um caso qualquer de violência doméstica ou de maus tratos a animais. Na prática, como é que funciona isso? Crime em flagrante é 190. A gente liga para a polícia militar e fala, olha, tô ouvindo grito aqui no apartamento, tem uma violência, alguém está apanhando, alguém está batendo. Qualquer cidadão faz isso e o síndico também, é 190. Agora, aconteceu uma ocorrência, estabilizou, deu tudo certo. No dia seguinte, o síndico tem o dever de formalizar, de denunciar para as autoridades. Caso ninguém tenha feito, caso a polícia não tenha vindo, é um dever do síndico. E isso traz para os gestores, né, para o síndico como responsável legal,
uma missão muito importante, que é de pacificação social, que é uma missão importante de realmente meter a colher. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o síndico agora tem o dever de meter a colher. E se ele não meter a colher, ele pode ser processado. Agora, eu preciso criar com vocês algum exercício de imaginar uma situação prática. Imaginemos que 3 horas da tarde, o morador está no apartamento e ele começa a ouvir alguém gritar, pedir por socorro. Aí a pessoa acha que simplesmente é só avisar a portaria e falar, olha, avisa o síndico que tem alguém cometendo violência doméstica, tem alguém em perigo. Não é isso que a gente espera. Mesmo porque o síndico pode ser um dentista, pode ser um médico que está no meio de uma cirurgia, no meio do atendimento, e aí? Vai ter que esperar acabar a cirurgia para ele ligar para a polícia? Então não. Qualquer vizinho, qualquer cidadão passa a mão no telefone, liga para a polícia, conta o que está acontecendo e no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou na semana seguinte, o síndico vai acionar o jurídico do condomínio e com o apoio do jurídico, o síndico vai formalizar a denúncia. É um dever, é uma obrigação. Evidente, né, pessoal? Os casos pequenos, os casos corriqueiros, por exemplo, alguém que deixa um cachorro muito tempo na varanda latindo. Talvez não configure maus tratos, talvez seja só uma questão comportamental. O síndico, como de costume, vai passar a mão no interfone, vai ligar para o dono do cachorro, vai falar, olha, teu cachorro está incomodando, por favor, toma uma providência. Isso não tem nada a ver com a lei nova. A lei nova fala de maus tratos animais. O cachorro está preso no sol, na chuva, sem comida, sem água, chorando a noite inteira, o tempo inteiro. Independente da perturbação ao sossego, tem o crime de maus tratos. E qualquer vizinho pode denunciar, mas o dever de formalizar é do síndico. E tem, inclusive, delegacias próprias para isso. Você pode procurar uma delegacia eletrônica, inclusive. É fácil de fazer. Agora, no caso de violência doméstica, aí, e quando configurar uma situação real, é 190, a polícia vem, o síndico franqueia a entrada da polícia, porque tem um crime em flagrante. Mas sabe aquela situação horrorosa que costuma acontecer, de que no dia seguinte todo mundo põe panos quentes, deixa pra lá, o casal se entendeu, não vamos meter a colher. O síndico não pode fazer isso. O síndico tem o dever de formalizar o que aconteceu. E para isso ele precisa contar com o apoio do jurídico. Até porque o síndico também precisa fazer nos canais corretos, da maneira correta, sem pré-julgar ninguém. O síndico vai noticiar. Quem vai investigar é a polícia. Aliás, gente, uma coisa importante, a gente como síndico já tem que ser um pouquinho de contador, um pouquinho de administrador, um pouquinho de advogado, um pouquinho de engenheiro, um pouquinho de arquiteto, um pouquinho de psicólogo. Às vezes a gente vira até psiquiatra, mas a gente não precisa virar investigador de polícia. Quem investiga é a polícia, não é a gente. A gente comunica, a gente fornece as imagens, a gente arrola as testemunhas, mas é a polícia quem vai investigar. Então, gente, era isso. Eu dei aqui só linhas gerais sobre esse tema. São leis boas, são leis importantes, trazem mais ferramentas, mais força para a gente denunciar, mas, porém, trazem mais obrigações para o síndico. E daí a importância do síndico sempre ter uma boa assessoria jurídica para dar todo o alicerce técnico para ele fazer isso da maneira correta. Então, até mais. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo.